Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Para a glória de Deus, eu estou muito feliz, é um privilégio estar aqui. Estreia do nosso podcast, presente do céu que o Senhor nos deu, uma promessa anunciada já há alguns anos, mas hoje é o cumprimento disso. E aqui eu apresento a vocês o Pod Crente, o nosso podcast, onde haverá muitos testemunhos, muitas histórias edificantes para a sua vida e para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós estamos aqui, a minha convidada de honra, direcionada pelo Senhor, porque foi Deus que me deu o nome dela, missionária Luciana. Minha amiga, é um prazer. É um prazer poder estar aqui nesse projeto que se inicia. Amém. E é um sonho para minha vida também, poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Jesus fez na minha vida. E eu creio que vai continuar fazendo. E para mim é uma honra. Cara, você sabe que é uma honra, né? É uma Sério, honra, não é porque honra. tá gravado, você sabe disso. É uma honra. Eu, É um prazer. No dia que eu te conheci, a gente ainda não se falava, não sei se você lembra lá no culto, você me olhou de longe e você falou assim... Sim, sim. Nossa, ela é profeta. E aí eu te olhei e assim, foi uma coisa que a gente se uniu ali. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando você carrega algo, você reconhece quando o outro também carrega. Sim, sim. Né? Porque o céu, ele conecta propósitos. Eu creio muito E nisso. desde aquele dia, a gente até se distanciou, mas Deus nos uniu novamente. Sim, sim, E eu tô sim. muito feliz pela oportunidade, porque eu creio e sei que você é uma voz Amém, que precisa, amém. que precisa desse espaço, porque o que você carrega é poderoso. Amém, amém. Eu queria honrar e louvar a Deus pela tua vida. Obrigado por você estar aqui. Amém. E iniciar esse projeto, né? Porque o Senhor nos uniu há uns dias atrás, onde ela virou pra mim e disse... cara, foi o Senhor quem te apresentou pra mim, então eu quero te dizer que eu te amo e a tua guerra é a minha. Foi isso que ela falou pra mim. E hoje em dia a gente não tem amizade desse jeito. Não. Né? Só que o mais maravilhoso é que Deus, ele não nos dá amizade, ele nos dá aliança. Coisa linda. Então quando eu olho pra você, eu lembro de Jonatas. Amém. Eu lembro de Davi, lembro de Jonatas. Então a minha guerra é sua, a tua vitória é a minha também. E eu queria que você compartilhasse com as pessoas que vão nos assistir, que precisam ter clareza na sua jornada com Deus. Me falasse um pouquinho do seu início. Sim. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e pensam assim, nossa, é muito usada por Deus, mas não sabem o que passou, não sabem o que viveu, como que iniciou. Sim. E pelo que eu sei, você foi a primeira a se converter da sua família, né? Sim, Como é que foi sim. isso? Muito interessante, né? As pessoas costumam olhar o resultado de hoje, Sim. e não parar não presta atenção na sua história. Sim. Né? A gente carrega uma trajetória, você e eu. E foi muito interessante porque a minha família, parte espírita, parte católica, e eu um dia decidi, na rua, brincando, tinha 12 anos de idade, foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Ainda? Então, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica aconteceu assim. Eu brincando na rua com as crianças e eu li uma faixa que haveria uma EBD, uma escola bíblica de férias. Caramba. Na primeira igreja batista, lá de Parque São Vicente, Belfor Roxo, que eu sou de lá. E ali eu entrei e fiquei ali uma semana participando daquela EBD, porque eu estava de férias, do nada. Interessante, isso foi muito interessante, que eu levei um monte de criança. Eu levei um monte de criança já evangelizou, comigo. já na infância. E eu tinha 12 anos. E nisso, foi muito estratégico o que o pastor fez, pastor Rui. Ele e a falecida irmã Noêmia, eles fizeram uma estratégia que no final, que seria o domingo, né, no final da EBD, nós teríamos que levar os nossos pais. Eita. Olha que interessante, né? Só que aí eu convidei a minha mãe, uma tia minha que já é falecida, elas foram e eu não fui. Ué? Resumindo, elas se converteram, eu não me converti, isso foi muito interessante, mas foi o primeiro contato que eu tive. E elas duas se converteram, né? E isso foi muito interessante porque eu só tinha 12 anos de idade. Sim. E aí eu segui a vida, foi o primeiro contato, mas não me converti ali. Só que a minha mãe e a minha tia se converteram. Nossa. Então, assim, foi realmente um caminho aberto, elas se converteram, só que eu vim de uma família muito problemática, mas foi uma família maravilhosa, gerada em Deus.
mas que a gente sofreu, né? E Deus é especialista em usar Sim. questões problemáticas, né? Sim. Deus todos os contextos bíblicos que a gente pode analisar, a gente vê sempre o Senhor agindo e surgindo no meio do caos. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Interessante que isso aconteceu com 12, com 15 meu pai foi assassinado. Nossa, Luciano. E eu tinha um irmão que tinha 3 anos de idade. Meu pai foi assassinado numa madrugada de sexta para sábado. E nós não tínhamos nenhum recurso. Gente, isso é muito interessante, porque assim, não havia recurso. Meu pai não trabalhava de carteira assinada. Ele foi assassinado, eu tinha 15. Meu irmão, 3 anos. Minha mãe não tinha como trabalhar. E quem sustentou a gente durante muito tempo foi a igreja. Meu Deus, a igreja a qual sua A mãe igreja se converteu. a qual minha mãe se converteu por conta de uma EBD. Meu Deus do céu. Uma escola bíblica de férias. E ali a igreja pagava a nossa conta de luz. Eu comia do altar. Meu Deus A cesta do céu. básica vinha do altar. E foram anos difíceis demais. Imagino. E 1 ano depois eu engravidei. Tive uma gravidez com 16 anos. Você ainda não tinha se convertido? Não. Eu só havia tido aquele contato com os 12 anos. E assim que meu pai morreu, a minha vida foi assim, bem... Acredito eu, sendo terapeuta, que você meio que perdeu o seu cerne ali de destino. Perdi. Né? Perdi, ela tomou... Eu fui guiada pelas emoções, né? Eu perdi a direção. A minha mãe não tinha... Ela não tinha... Você era muito amiga do seu pai? Na verdade, o meu pai, ele foi uma pessoa que eu não conheci ele. Meu pai não falava em casa. Caramba. Ele era muito silencioso, né? Ele era muito silencioso, ele praticamente quase não falava com a gente, assim. Mas mesmo diante desse cenário, você tinha aquela sensação de meu pai tá aqui? Ou não? Sim, algumas vezes. Outras não. Porque a menina, a mulher, ela tem essa coisa, né? De o primeiro amor Sim. ser o pai e tudo mais. Sim. E independente da circunstância, ela tem esse sentimento de eu tenho um pai, ou meu pai está aqui, ou vou chamar meu pai. Sabe aquela frase que criança fala? Vou chamar meu pai. Você tinha isso? Não, ele nunca teve paciência, ele sempre foi uma pessoa bem paciente. Ele não havia afeto. Entendi. Não havia afeto. Mas aí como que você lidou com isso? Pelo jeito, assim que ele partiu, você sentiu que como se tivesse perdido. Eu perdi sim, mesmo sem esse afeto, sem essa direção, porque o pai ele traz a direção, Sim. né? Sem essa direção, eu fui guiada, né? Pelas emoções, me relacionei. Você engravidou com quantos anos? 16 anos. 16 anos. E fui mãe solteira. Aí depois houve aquela tentativa, né, de construir uma família, mas não deu certo. Enfim, partindo um tempo eu consegui um emprego, mas com aquela vida, né, Difícil, né? É aquela Porque vida... sem Jesus é difícil, né? aquela vida vazia, aquela vida de curtir, de sair, de beber, mãe solteira. Então, assim... Tentando se encontrar, né? Tentando se encontrar. Só que o interessante é que tudo que eu tentei fazer na minha vida, antes de Jesus... houve até algumas coisas que deram certo, mas 80% foi um vazio que me dominava, sabe? Sim. Havia um vazio, eu podia estar na melhor balada, eu poderia estar na melhor balada, bebendo a melhor bebida, que no final da madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a minha alma... Ela tinha... Passei por isso. Um buraco enorme e nada. Na verdade, eu lembro um pouco da minha experiência sobre isso, que... Nada preenchia. A gente saía, né? A gente sai, muitas pessoas saem pra se distrair e fugir da realidade. Porque é isso que essas coisas fazem. Sim. É aquela alegria momentânea, você se alimenta daquilo ali, mas quando você volta pro quarto... Quando você tem um encontro segredo consigo tá no mesmo. Quarto. A gente já falou sobre isso, né? Sim. Vamos falar um pouquinho também do quarto? Vamos. E esse vazio, ele me consumia, né? Esse vazio, ele me consumia porque eu tentava buscar resposta e eu não encontrava, né? Com quantos anos você encontrou Jesus? Com 24. 24. Então foi... O primeiro contato com a igreja evangélica foi com 12. Partindo dali, não fui mais. Tive essa perca, né, do meu pai, que foi assassinado. E ali minha mãe conduziu,
né? A minha avó mãe de santo, aquela família bem... Então, deve ter dado um conflito, né? Porque sua mãe se converteu, a avó, mãe de santo... Houve a mãe do meu pai, mãe de santo. A mãe do seu pai, entendi. Isso. E aí gera aquele... Gerou um conflito, sim, gerou uma guerra, sim. Só que houve algo muito interessante. A minha avó, que um dia foi mãe de santo, se converteu. Meu Deus. Caramba. O meu tio... Que... No caso, sua mãe começou a resgatar todo mundo. Deus usou a sua mãe para resgatar. Na verdade, a caminhada dela foi levando, né? Uhum. A caminhada dela e dessa minha tia Sônia, que faleceu, foi conduzindo a família a conhecer Jesus. Como que Jesus te resgatou, Lu? Então, eu nesses vazios da alma, né? Eu sempre gostei muito de sair, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Uma das minhas características sempre foi alegria, sempre foi ser espontânea, ser amiga, ser parceira, enfim. Conheci meu esposo, né, o Adriano, pastor Adriano. Conheci ele ainda no mundo, eu trabalhava no Norte Shopping. Aí eu ainda era do mundão ali, ia pra baile. Gente, mundão mesmo, real. Só não usei droga, isso não. Mas bebia, curtia tudo ali, o mundo, né, baile... Enfim, conheci ele e ali começou uma conexão muito bacana, né? Porque ele já carregava algo muito legal. E assim, ele não era cristão. Né, ele não era cristão. Começa a conversar com o cara, do nada, ele começa a soltar umas frases. Ele não era cristão. E aí você fica quieto pra receber o que ele tá falando. Sim, mas ele já tinha um brilho. Você olhava pra ele e via algo diferente mesmo, né? E ali nós começamos a namorar, foi muito interessante. E nisso houve uma problemática, ele teve que morar na minha casa. Aí minha tia um dia falou assim, já que a gente tá aqui, tá tendo culto lá no Ministério Apacentar, vamos? Meu Deus. Aí eu falei, vamos. Fui, nunca mais saí da igreja. Meu Deus do céu. Um convite, com 24 anos, hoje eu tenho... Um convite que mudou sua história, né? Mudou minha história. Caramba. Um convite. E eu digo pra você, um convite muda a sua história. Glória a Deus. Eu creio. Muda. E ali eu fui, me apaixonei pela igreja, a palavra, a estrutura. E ali nós nos convertemos juntos. O Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, época de toque no altar. Foi isso? Não, ali já não tinha mais. Não? Não tinha mais. Foi porque depois. Eu sou dessa época. Eu sou da época de toque no altar, né? E trazendo a arca, tem essa sim, mas já ele já não... Assim, tinha o toque no altar, mas já não era... Já tinha mudado, já né? Já tinha mudado. E ali eu comecei, e ali nós nos casamos, né? Ali nós éramos namorados, aí decidimos nos casar, andar direitinho. Aí começou aquela jornada, e era todos os cultos, nós estávamos ali, ó, firme. E eu me converti assim, por conta de um convite. Glória e eu tô até hoje, 43 anos. 43 assim, essa é uma... no caso, hoje eu tenho 43, né? O convite foi feito quando eu tinha 24. Tu tá dormindo no óleo, né, Varô? Oh, meu Deus do céu! 43 anos. Com essa face linda. Tem um filho de 26, que é o Lucas, e a Luísa, de 14 anos. Eu vi a foto, cara. Falei, meu Deus. Meu amigão. Que legal. Meu amigão. Então, a minha história, parte dela é essa. Todos não, né? Parte se converteram. Glória a Deus. De fato, e ainda tem muita gente da família para se converter, né? Mas, assim, as peças que eu digo, as pessoas principais, né? Da família. O núcleo, né? O núcleo ali, a estrutura, eles se converteram. É uma jornada, né? É uma jornada, é uma construção. A Bíblia fala que, se necessário for, abra sua boca para evangelizar. Sim. Né? A Bíblia, a gente vê muitas pessoas querendo fazer um evangelismo gritado, não sei se essa palavra está correta, mas algo gritante, quando na verdade Jesus não gritava, ele era. Sim. Então a vida dele, fluía e as pessoas ficavam impactadas com a jornada, com o caráter, com o posicionamento. Eu acredito que o caráter e as nossas atitudes em cima, né, das nossas decisões baseadas na palavra vão gerar esse resultado. Teve um dia numa ministração que você falou algo que me deixou muito impactada sobre a igreja. Sim. Né? Isso aí é outra parte agora que a gente vai entrar. Sim. Que eu quero te perguntar. Porque nesse culto de mulheres,
você falou algo que foi muito interessante, que poucas pessoas talvez não tenham coragem de falar. Mas eu creio que o Pod Crente ele tá aqui para isso. Sim, sim. Porque você falou que em muito tempo que você ficou no mundo, você não foi tão machucada como foi na igreja. Sim. Ah, Bruna, você abre um podcast para falar mal da igreja? Não, porque Não, o problema não está não, na igreja. não. Aonde tiver pessoas, haverá conflitos. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa fase, porque você se converteu e aí você começou a congregar. Quando a gente se converte, a gente entra para a igreja, a gente quer fazer parte daquele ambiente e Sim. gerar resultado dentro daquele ambiente. Sim. Mas nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade espiritual e é onde gera conflito. Sim. E eu sim. queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Sim. Eu queria falar também algo muito interessante que o Espírito Santo me trouxe à memória aqui, que eu não dormia. Não dormia? Não dormia, eu não conseguia dormir. Eu passava a noite toda acordada, antes da conversão, pra gente poder chegar aí. E eu não conseguia dormir, eu tinha uma insônia fora do normal. Quando era 6 horas da manhã, eu dormia. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida, a primeira transformação que aconteceu na minha vida, assim que eu me converti, foi conseguir dormir uma noite toda. Nossa. Para quem pensa que não dormir é algo normal, isso não é normal. Normal ou isso hormonal. é espiritual. Até porque o nosso corpo ele necessita desse sono para que tudo venha a ser reparado, restaurado. E é ali, naquele sono, que a gente... né, É restabelecido, né? é renovado. Então, essa foi a primeira transformação. Então, no mundo eu sempre tive muitos amigos, né? Tenho muitos amigos até hoje, só que eu não tenho tanto contato. Não tenho. Não tenho por conta da minha vida, da minha rotina. É Corrida, muito né? agitada, é muito corrida. Então eu não tenho. Mas eles estão lá, né? Nas redes sociais ali, a gente curte uma coisa e outra. Enfim, quando eu cheguei com essa alegria na igreja, com essa vontade, com essa sede de porque servir. o primeiro amor é uma loucura, né, cara? É muito... A gente tá em todos os cursos, Você quer participar Você tudo. quer fazer tudo. E eu tenho, né, esse temperamento sanguíneo, então você quer fazer tudo. Eu sou sanguínea, colérica e hemorrágica. Gente, você quer fazer tudo, você quer mover o mundo. E isso, pra quem já está ali, É confrontante demais, porque quem tá ali tá pensando que você tá chegando agora e já quer sentar na janela, só que não. Você tá chegando agora porque quer somar. Você quer somar, você quer contribuir e você sempre é mal interpretado. Então, realmente, a igreja foi um ambiente, na minha trajetória, que feriu demais. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que foram feridas feita pelo próprio Deus. Aleluia. Para que ele viesse a desconstruir a Luciana. Deus precisou desconstruir, trazendo algumas feridas, para que ele pudesse colocar parte dele em mim nessa construção. Não, isso que você tá falando é muito poderoso, porque o ser humano ele foge do trauma, quando na verdade Deus usa o trauma para poder fazer isso. Sim. Né? Sim. Deus usa o caos. Ele faz Sim. o caos? Muitas das vezes não, mas ele permite. Sim, ele né? permite. Ele permite para que ele possa nos transformar, né? Ele permite, porque como eu sofri, um dos traumas marcantes na minha vida foi a rejeição, então o que acontece? Isso aí vai acompanhar, você tem que saber lidar, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo encarar muito bem. Fez terapia? Eu tô fazendo, mas eu consegui superar na oração. Amém. Na oração, no quarto. Eu passei uns processos também que foi na oração. No quarto. Só que o que acontece? Uma das características do rejeitado é não conseguir dizer não. Por causa da necessidade de aceitação. Ser aceito. Uhum. E isso gera uma dependência emocional. Sim. E eu entendi, aí entra o porquê que eu entendi que Deus permitiu as feridas dentro de um ambiente de cura. Olha que interessante. É muito louco. Deus, ele permite feridas em um ambiente de cura para que ele venha te tornar dependente dele. Porque quando você se torna dependente de Deus, você consegue lidar
com todas as adversidades que vêm do ser humano. Sim. É você dependente de Deus, entendendo a limitação do seu irmão. Uau. Forte isso aí, tá? Entende? Difícil. E é muito triste quando você vê pessoas que saem da igreja por conta dessas feridas, né? Então, é muito triste. E eu quero dizer para você, não saia, permaneça. Porque Deus, ele tá desconstruindo aquilo que não faz parte do teu propósito. Uau. Muito bom. Porque ele desconstrói você para colocar, Dele. parte dele em você. Porque parte dele em você é exatamente aquilo que você precisa para cumprir o propósito. Então, não saia porque você está sendo perseguido, não saia porque você não está sendo aceito, permaneça. E o lugar que você encontra a Deus é no teu quarto de oração. É ali que você encontra Deus e entende que você precisa ser dependente dele. E precisa só dele. Só dele. Precisa só dele. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque quem lidou com rejeição, essas coisas todas essas questões de trauma, que inclusive eu trato, né? Inclusive eu trato, se você precisar, depois você me chama, vou deixar o link, vou deixar todas as informações para mentoria Regeneradas, porque tem gente que vem pra mim e fala, Bruno, eu quero ser cuidado, preciso ser cuidado por coisas que são questões emocionais e raízes. Sim. Mas tem coisa que é espiritual. Sim. Então a gente precisa ter discernimento pra ver qual é a raiz, da onde que vem. Sim. Então, quando você me fala sobre essa questão de rejeição, eu me lembro muito de José. Sim. Né? Porque José, ele bem novo, ele é vendido. Sim. Mas no final da carreira ele tá vendendo. É coisa linda, né? E é alguém que nunca foi ensinado sobre isso. Sim. Só que quando você ressignifica o trauma, o que te gerou dor te gera destino. Você governa, né? Exato. Isso é lindo. O governo dele começou exatamente... Nas emoções. É muito forte quando isso. Não paralisou, né? Porque, na verdade, nós não somos aquilo que sentimos, né? Nós somos Uau, acima. Muito bom. A gente precisa viver as emoções, a gente precisa viver a alegria, a tristeza, a gente precisa viver elas. Mas elas não podem determinar sobre a tua vida, porque as emoções, elas são o quê? Temporal. Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, emoções. E elas não podem determinar. O que determina é exatamente o que está acima, que é o propósito, que é uma vida de razão também. Né? Que você tem que estabelecer esse limite entre a emoção e a razão. E a história que mais me chamou a atenção durante toda a minha conversão e a história que eu mais tenho assim uma relação é a de Davi. Que legal. A história de Davi, ela mexe com a minha estrutura de uma forma muito grande. Porque Davi, ele tinha todos os motivos para agir diferente. É verdade. Ele tinha todos os motivos, minha amiga, para se justificar. Ele teve por muitas perseguições. Sim. Não foram causadas por erros. Isso é muito forte, porque ele foi perseguido porque ele acertava e não porque ele errava. Entende? Nossa, isso é muito poderoso. Entende? E se você não tiver uma vida de quarto de oração, uma vida de estrutura de oração, você não vai entender. E aí eu te faço uma pergunta. Ué, Bruna, mas não fazia parte do propósito? Ele não seria ungido rei? Sim. Com certeza. Mas ele precisou ter muito apego a Deus, né? Porque a gente vê em vários momentos de Salmos ele clamando ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo reforço. E você identifica que ele tá lidando com dores, com questões, mas ele a todo tempo, ele se fortalece no Senhor. E isso é muito poderoso, porque tem gente que se perde dentro do propósito. Sim, porque não suporta as dores. Ou se perde dentro da igreja. Sim. Gente que vai à igreja, mas não vai ao culto. Sim. Cumpre um protocolo, como é que eu posso dizer? Ela tá presente sem a presença. Exato. Ela tá ali só presente. Fazendo muitos fazem a obra de Deus sem Deus. Com certeza. Né? Então, com certeza. Tanto que a gente vê sobre Saul, né? Saul governou por 40 anos. Deus não tirou o governo. Mas 39 foi sem a presença. Deus não tirou. Tanto Deus tirou que o governo? Ele começa a atacar uma pessoa que o ajudava. E é muito difícil lidar com deslealdade e ingratidão.
E fica aquela guerra fria. Sim. Porque o cara defende ele quer matar ele. Sim, sim. E é muito louco isso, né? Porque eu, particularmente, eu também já ouvi falar de... Não sei se você já ouviu falar sobre isso, acredito que sim, sobre... Ah, fulano tem inveja da unção. Já ouvi Já falar. ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar. Pessoas que, tipo... às vezes, em ambiente... dentro da igreja mesmo, acontece coisas do tipo... É como se as pessoas quisessem o tempo todo mostrar para as outras Sim. que estão presentes quem tem mais ou quem faz mais, quando na verdade quem avalia não tá ali, tá ali. Sim, concordo. Né? Mas eu acredito muito que o maior... Saul foi um homem muito vaidoso, né? Sim. Amante de si próprio. Então eu acredito que todas as vezes que ele via o resultado, né? Na verdade, Davi não dava resultado, Davi gerava frutos. Uau, muito bom. Né? É verdade. Porque resultado é habilidade humana, fruto é através do Espírito, né? Aleluia. Fruto é aquilo que é feito por intermédio do Espírito Santo, é fruto. E resultado é aquilo que é a habilidade do homem. Sim. Então, quando Saul observava os frutos que Davi gerava, com amor, com entrega, com sinceridade, com lealdade, eu acredito que naquele momento Saul olhava a falta que ele tinha. Nossa. Então, na verdade, Davi desmascarava a falta de Saul. Meu Deus. E como Saul era um homem vaidoso, ele não podia deixar que todos aqueles que o cercassem visse a falta que ele carregava. Não, isso é muito poderoso, porque na verdade Davi, ele não expressava o excesso, ele só expressava o que ele tinha. Só que o que ele tinha era o necessário para que um rei tivesse. Exatamente. E Saul, como rei, não fazia. Saul tinha a coroa, mas não tinha mais a unção. Sim. Tinha a coroa, mas não tinha mais a autoridade que vem de Deus. Sim. Ele tinha autoridade de homem. Sim. Né? E eu acho que isso é conflitante demais. Sim, porque quando você observa a trajetória de Davi, Davi é mencionado já no capítulo 15 de 1 Samuel. Sim. Quando Samuel vai ter um encontro com Saul e vai dizendo que já tem alguém ali. Que é bem melhor do que ele. Demais. Ali já aponta para Davi. Isso é lindo E demais. eu costumo dizer até nas ministrações que Davi é uma escolha soberana, né? E mediante aquele Salmo 139, verso 16, vai dizer: os teus olhos me viram. Nossa. Quando eu era substância ainda informe, e todos os dias da minha vida eram escritos no seu livro quando eu não havia vivido nenhum deles. Nossa, isso é muito profundo. Sim. Né? Deus já havia visto Davi como substância ainda informe. Quando Deus fala, eu já tenho alguém melhor do que você. E toda a história, e Davi, ele é muito pontual em dizer, todos os dias, um dia de cada vez, Deus já estava escrevendo uma história sem antes Davi ter vivido. Isso mexe comigo demais. Então, resumindo, né? O que mais me chama a atenção é que ele superou a rejeição no pasto da sua família. Porque quando você vê a trajetória que Deus dá a direção a Samuel, Davi é convidado. No último instante. Mas ele é convidado por Deus. Sim. Mas se Davi é filho... Exato. Se é para todos os filhos estarem ali, por que tá faltando um? Ele merecia aquela prioridade, né? Aquela atenção. Se era para estar todos, né? Todos os filhos. A ordem é o quê? Todos os filhos, certo? Por quê que ele não foi chamado? Já aponta que não havia um convívio pacífico. Sim. Uma rejeição que já tinha uma raiz profunda. Entende? Porque naquele tempo, colocar Davi para cuidar de ovelha malhada é muito. Dizer assim, você é o menos favorecido, então vai lá cuidar daquilo que tem pouco valor, porque ovelha malhada naquele tempo não tinha valor. Então, isso é muito interessante, porque Davi passava semanas pelos desertos, guiando e cuidando daquilo que não era dele, e ele cuidava com muito carinho. E daquilo que não tinha valor, gente. Ele é sensacional. Isso mexe comigo porque ele é um jovem que teve que lutar com a força de Deus,
as maiores batalhas foram ali silenciosas. Sim. Em meio ao deserto, para proteger aquilo que não tinha valor. Aliás, o valor era baixo, mas ele protegia, guardava. Mas foram essas lutas silenciosas, né? É aquelas lutas, né, minha amiga, que não tem ninguém contigo. É você e você. Quando você fala disso, eu lembro de princípios, né? Porque aquelas madrugadas, sabe? Davi, ele honrou o pai. Sim. O pai não honrava ele. Não. O pai da terra não honrava ele. Não. Mas ele honrava o pai. E você vê que há ele uma obedece cura. O princípio. Então, você vê que há uma cura porque ele é muito resolvido. Sim. Ele não dá atenção para rejeição. Isso mexe. Por isso que eu olho para a história dele e falo, gente, a trajetória dele é óbvio que ela não foi plena. Fácil, né? Porque ele teve também a sua problemática, porque é um homem natural que vai ter algumas problemáticas. Mas eu digo assim, a construção da vida dele já começou assim, ele tendo que lutar contra ele mesmo. Sim. E ele venceu. Ele porque não deixou a rejeição parar. Cara, quando você vence, aqui dentro, já era. Você vence qualquer coisa do lado de fora. Qualquer coisa. E ali é muito interessante, Deus estava observando, e isso mexe comigo, porque Deus estava observando tudinho. Pra ele falar, eu tenho já alguém melhor do que você, né? Isso que você tá falando é muito forte, porque passa do nível do vitimismo, rompe a rejeição, forjado na guerra para expor a sua identidade. Porque quando o pai dele fala, vai pro pasto para levar queijo, para levar pão pros seus irmãos. Isso aí ele fala para ele quando Golias está desafiando, né? Sim, aí o pai manda ele ver os irmãos. E você vê o nível de obediência. O pai não manda ele ver o Golias, amiga. Não. O pai não manda ele ver o problema. O pai manda ele servir, tipo assim, faz isso. O pai da terra, infelizmente, está o tempo inteiro colocando ele para fazer coisas que ninguém valoriza. Sim. Só que por honrar a autoridade, Deus vê do céu. Sim. E o que eu acho mais lindo de Davi, isso aqui é poderoso, tô sentindo a presença de Deus. Sim. O que eu acho mais lindo de Davi é que quando ele chega, que o irmão dele fala, o que tu tá fazendo aqui? Porque o irmão dele, no fundo, já sabia do ímpeto que havia no espírito de Davi. Porque ele já havia sido ungido ali. Foi uma unção que... Isso foi poderoso. Família viu. Só pra família. Isso foi muito poderoso. Isso foi muito... Deus pega ele no cenário que ninguém valoriza e fala, eu vou valorizar. Só senta quando ele sentar. Meu Deus. Isso é poderoso. Só come quando ele comer. Isso, olha, tô tendo vontade de falar em línguas aqui. Eu imagino ele chegando ali, suado. O que houve? Ruivo, mas com aquele sorrisão, chegando. O que tá acontecendo, gente? Ninguém me chamou, não deu tempo nem de eu me arrumar, de tomar um banho, né? E ele chegando ali, vendo aquele cenário. E quando os irmãos que estavam ali arrumados, né? Posturado. Né, pra almoçar. Mas é ele que vai ser ungido. Isso é tão tremendo que até o profeta duvidou. Isso é tão tremendo que até o profeta duvidou. Missionária Bruna, porque Davi, ele é um improvável como eu e você. É verdade. E vai ter muita gente que vai duvidar. Uau! Porque Deus, ele chama o improvável. Ele chama aquele que ninguém chamaria. Deus, ele chama, ele unge quem o homem não teria olhar para ungir. Sabe uma coisa que você está falando aí, o Espírito Santo falou comigo? Que Davi, ele rejeitou a rejeição. Isso é profundo demais. O cara rejeitou a rejeição, porque quando ele chega no campo para trazer pão e queijo pros irmãos... Cara, pensa, amiga, ele tá indo para servir os irmãos. Sim. E ele é rejeitado por quem ele está indo servir. Sim. Ou seja, a soberba e a superioridade deles era tão grande, o egocentrismo, que eles estão o tempo todo colocando ele para baixo. Mas ele rejeita a rejeição, porque ele fala, ele despreza o que o irmão fala. Ele despreza o que o irmão fala e pergunta, o que vai ganhar? Ele é um cara intencional. Sim, Davi tinha tanta inteligência emocional que ele rejeita a rejeição e ele traça um plano estratégico para que ele alcançasse aquele objetivo. Porque eu imagino ele naquele momento, ele olhando pra Golias, olhando pros caras falando no ouvido dele, cara, vai casar com a filha do rei.
não vai pagar imposto, vai comer na mesa. E ele pensando, cara, eu nunca tive isso. É a oportunidade da minha vida. Eu matei o leão. Isso aí. O que é esse cara? E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Você às vezes está olhando para esse desafio de hoje e o Senhor te fez parar nesse vídeo para que você entenda que assim como Deus fez antes, Ele te faz de novo. Só que Ele não vai descer um anjo para fazer, Deus vai usar você. É verdade. Então tome posse das ferramentas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, porque Deus usa o que está nas nossas mãos. Eu creio muito nisso. Davi usa um estilingue, né? Estilingue. Pedra lisa. Isso é muito terrível. Por quê? Comprar com dinheiro é mole. Quero ver na loja profetizar, acreditar que toma posse é teu. Né? Ele usa o que ele tá ali na mão dele. Isso é muito, muito terrível. Em vários momentos da nossa jornada, a gente se sente Davi. Sim. Pelas rejeições. Sim. Desde Quando a as pessoas... infância, que você vai vivendo isso antes de conhecer a Cristo. Na verdade, o que eu descobri hoje? Que toda a tua vida aponta pro teu propósito. E você só vai descobrir em Deus. Então, tudo que você passou desde a infância, né, a sua juventude, até o encontro com Cristo, aponta para o que Ele tem para fazer na sua vida. E interessante demais nessa trajetória de Davi é que Deus fala muito comigo o seguinte: o nível de intimidade está relacionado à capacidade que alguém tem em obedecer, mesmo que ele não queira cumprir aquela ordem. Vou te explicar. Davi, ele é um homem tão conectado com Deus que ele teria argumento para dizer para o seu pai: poxa, eu estou cuidando das ovelhas, não tenho tempo, o senhor sabe que os meus irmãos não gostam de mim. Ele teria todos os argumentos para dizer não ao pai. E tá tudo bem. Uhum. Só que Davi, ele tem um nível de intimidade tão grande com Deus que ele obedece ainda que a vida dele custe. Uau. E aponta para José. Porque quando o pai manda José ver os irmãos, o pai já era consciente Sempre um comando de uma guerra declarada dos irmãos contra José. Verdade. Era muito declarado. Através do sonho, através da túnica. Isso só foi o quê? Aumentando a pressão contra José. E quando o pai manda ele a Siquém ver os irmãos em um lugar deserto. Gente, isso é muito interessante. Quando Deus ali usa o pai. Deus usa o pai de José para dizer: vai ver como estão os seus irmãos em Siquém. Só que olha como Deus muda a trajetória. Quando José fala dentro da casa assim: eis-me aqui, Deus tira eles de Siquém, Deus muda a geografia dos irmãos e leva para Dotã. Por quê? Porque Dotã era a rota dos mercadores. Meu Deus. Então, quando José dentro da casa diz assim: eis-me aqui, ainda que a minha vida custe. Meu Deus. Ainda que eu tenha que obedecer uma ordem, que é uma ordem que pode desgastar a minha vida, porque eu tô indo ver, eu tô indo saber de quem não gosta de mim, eu vou. Em algum momento da sua vida se sentiu assim, vivendo isso, passando por isso? Sim. Sua jornada cristã? Sim, na minha jornada cristã, com certeza. A gente vive muito isso, né? Em todas as esferas. Deve ter passado isso na tua unção, né? Como que foi a tua unção a missionária? Foi uma guerra. Uma guerra. Toda promoção, né? Toda promoção do céu. Foi uma guerra. Mas é o que eu te falo pra você. Eu sempre entendi o seguinte: eu preciso permanecer. Né? Eu preciso permanecer. Mas um segredo. Agora eu quero liberar uma palavra pra vocês. O que te dá estrutura pra suportar os processos é o lugar da oração. É inegociável o quarto secreto. Não se negocia. Amiga, isso é muito tremendo, porque Não tem se gente que negocia. fica presa em lugares. Por exemplo, Não eu se amo um monte, negocia. mas o quarto é diferente. É diferente. Tanto que a Bíblia fala, né? Entra pro teu quarto, fecha a tua porta. A hora do monte, o Espírito Santo te conduz. Ele te conduz a hora, o dia. Ele conduz tudo. Sim. Agora, o quarto
Você e ele, né? É todos os dias. É no seu dia a dia você tá ali mantendo aquele relacionamento. O quarto é exatamente isso. É você remover as cinzas daquilo que queimou durante a noite e colocar lenha para continuar queimando. Levítico 6. Então, o que dá estrutura para um cristão, ainda mais no tempo de hoje, ter estrutura espiritual, estrutura emocional e estrutura física, tá? É a oração, é o jejum, é a palavra. É o alicerce. Lu, se não tiver isso, não aguenta. Qual foi a experiência que você teve com Deus, assim, que mais mexeu contigo? Olha, eu vou falar de uma pessoal e vou falar de um milagre. Sim. Tá? Eu moro há 8 anos aqui em Jacarepaguá, né? Aqui perto. E tem mais ou menos 5 anos que eu tava na minha cozinha e Deus falou assim, sobe. E interessante que eu tava dormindo no quarto da minha filha, que é no 3º andar, né? No sótão. É aquele sótão, só que não é na parte baixa, é na parte mais alta. Deus mandou eu subir. E eu não esqueço disso, assim, isso marcou a minha história. Tem 5 anos. E ali eu ajoelhei e eu comecei a orar. Eu comecei a orar. E ali Deus começou a me conduzir, né? A liberar o perdão pro meu pai. Nossa! Muito forte. E ali Deus começou a me conduzir e o Espírito Santo começou a ministrar. O teu pai não teve culpa. Ele foi uma vítima. E ele só te deu aquilo que ele tinha. Então perdoa ele. Caramba. Perdoa a sua mãe. A minha mãe é uma mulher maravilhosa. Minha mãe é um exemplo de força, de guerra. A minha mãe, ela é um exemplo para minha vida. Mas tudo foi novo para ela também, na perca, né? Então ficou aquela confusão. E ali Deus, ele me levou, né, a um lugar nele. Eu liberei eles do meu coração, que eu não sabia que eles estavam presos em mim. Uau. E quando eu me dei por conta, eu já estava 4 horas ali naquele quarto. Caramba. Sem beber água, sem comer. E quando eu me dei assim, quando eu já estava naquela posição fetal, né? Um choro inconsolável e marcou a minha vida. Ali mudou a minha vida, assim. Uma pergunta, por que você estava dormindo no quarto da sua filha? Porque eu estava com um problema no meu quarto. Aí o que aconteceu? Nós mudamos, né? Aí eu tava com um problema no meu quarto, aí ela ficou por um tempo dormindo com a gente, aí ela oscilava entre dormir na sala e com a gente e eu no quarto dela. Só que olha que interessante, no quarto da filha. Exato, isso que eu tive esse alerta, tipo, ela tava dormindo no quarto da filha. Sim. E aí o Senhor te levou para um ambiente para ter um momento com o pai. Entendeu? Porque eu poderia ter ido pro meu quarto, que é no 2º pavimento. Porque mesmo com o problema, eu poderia estar ali para orar, porque foi o primeiro lugar da casa que eu consagrei. Nossa. Na verdade, o primeiro lugar da casa que eu consagrei foi o closet, para orar. Sim. Entendeu? Para se tornar um quarto de guerra. Então, é o meu quarto. Sim. Então, foi o primeiro lugar que eu consagrei ali para viver esse momento de intimidade e de secreto. Só que eu tava dormindo onde? No quarto da minha filha. Uau. Gente, eu nunca tive quarto na vida. Nossa, amiga. A minha casa, ela se resumia entre um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Ou eu dormia na sala ou eu dormia no quarto com a minha mãe e com meu irmão. Mas algo seu você nunca teve, Nunca tive. O meu sonho era ter quarto, né? Meu Deus. E, enfim, Deus me levou pro quarto da minha filha. Entendeu agora? Sim, por isso que eu perguntei, eu achei muito profundo isso, porque Deus, e eu tava no tapetinho que eu comprei nada pra toa, ela, né? decorado, sabe? E ali eu tive um encontro com Deus. Não, e olha que poderoso, você falou que tava no tapetinho decorado da sua filha. Ou seja, Deus teve que te levar no lugar da infância. Foi. Pra poder tratar isso. Eu fui, ali eu fui tratada, ali eu tive um encontro com Deus, a minha vida ali rompeu. E foi poderoso demais. E hoje eu falo com muita saudade do meu pai. Nossa, que poderoso. Né? Como eu queria que ele estivesse vivo hoje.
Amém. Mas aprove Deus, né, traçar essa trajetória e estamos aí dando continuidade. E muito interessante essa experiência e uma outra. Uma jovem que eu não conhecia, ela estava num estado, assim, muito complicado de saúde, né? Muito complicado. E ali era algo espiritual, que não fechava diagnóstico. E foi no tempo da Covid. Nossa, pesado, né? Aí me pediram para eu orar. Eu não conhecia, tá? Não conhecia a família. Uma tia do meu esposo me pediu para eu orar. E eu falei, eu oro e ainda vou no hospital. Aí Deus falou para mim assim, abre um jejum, vai no monte e depois faz essa visita no hospital. Uau. E o estado dela era bem crítico, né? Sim. Era bem possível um estado vegetativo. Meu A Deus. possibilidade do quadro dela. Ela entrou com um problema gástrico, teve 3 paradas cardíacas e chegou a esse lugar. E aí, eu já na madrugada orando, já no jejum, fui no monte. E quando eu chego na visita, ela tinha acordado. Caramba. Com um tubo acordada. E Meu ali a irmã Deus. dela muito alegre, muito feliz, porque havia acordado. Enfim. E ali eu ministrei para ela, naquele leito. Ezequiel 37. Senhor. Eu não vou falar o nome da jovem aqui. E eu falei assim, você tá entendendo tudo que eu tô falando? A lágrima escorria. Meu Deus. Ela piscou o olho, ela aceitou Jesus. E hoje ela tá vivendo Para a a glória de Deus. vida como se não tivesse vivido aquele processo. Que Meu poderia Deus. ter deixado ela em um estado, né, vegetativo. Assim, Ela rompeu, né? e ali Deus operou um milagre, né? Ele trouxe vida em meio ao vale de ossos secos. Então, assim, foram experiências marcantes, além de outras, mas eu digo assim, essa marcou muito porque foi algo espiritual, né? Que se tornou físico, mas que o nome do Senhor foi glorificado. E posso falar? Eu nunca vi a menina a não ser na rede social. Olha que tremendo. Que coisa linda, né? É. Então é tudo pra glória de Deus. É. Então Deus, ele Acredito que faz Deus isso. deposita sobre nós os dons, né? Sim, sim. E para que nós venhamos ser ferramentas dele, né? E eu amo essa obra, eu amo ministrar no presídio, hospital, se tiver Eu também alguém, gosto. eu vou lá, eu oro. E se eu precisar ministrar dentro de uma comunidade, é um lugar que eu também gosto muito. Sim. Eu gosto muito de fazer essa Pessoas obra. sedentas, né? Eu gosto. No trabalho do meu esposo ali. Eu amo projeto social também. Inclusive, nós temos o projeto ID, que Eu amo. Foi quando que a gente... Acho que foi no início do ano, né? Final do ano, nós alimentamos aí 300 pessoas, né? Com quentinhas. E o Senhor colocou, é agora. Juntamos algumas pessoas e fizemos. E é um trabalho muito poderoso. É muito admirável. Porque junta muita gente, né? É. Querendo a comida. É. Aí, né, o pessoal, a nossa equipe ficou assim, caraca, e agora? Eu falei, não dá nada. Só recebe a comida depois da oração. Sim, sim. Porque a comida vai alimentar naquele momento, mas depois eles vão ter fome de novo. Sim, sim. Então, uma palavra é essencial. Ah, Bruna, ainda querendo... Se ele não vai se converter agora, tá, mas se um convite pode mudar a vida, eu não posso deixar passar. Sim, a semente tem que ser plantada. A oportunidade de acesso, né? Uma pergunta de bate e volta. Um livro que mudou a sua vida, fora a Bíblia. A Bíblia, ela transformou minha vida. Não, tá transformando, né? Porque Sim. eu digo que Somos processos. eu estou em construção. A Bíblia, Celebrando a Disciplina. Celebrando a Disciplina. Esse livro eu recomendo muito. Eu recomendo ele. Eu já tô lendo pela 3ª vez. Um louvor que marcou sua história. Gente, um louvor que marcou minha história. Deus do Impossível. Meu Deus. É profundo demais. Deus do Impossível. Ele marcou a minha trajetória. Aquele do Ministério Apacentar. Sim, sim. Um pregador, uma pessoa que você se inspira. Uma referência, Pode assim. ser mulher? Pode. Edmeia Williams. Não conheço. Uma missionária, uma senhora. Nossa, a vida dela me inspira.
Nossa, glória a Deus. Missionária Edmeia Williams. Ela é uma inspiração para minha vida. Como é que eu posso te dizer? Um lugar, assim, que você sonha em ir. Israel. Não foi ainda? Não. Não? Mas eu tenho certeza que tá faltando um pouquinho para chegar lá. Eu creio, em nome de Jesus. É um sonho da minha vida. Seu ministério é direcionado para quê? Cura, libertação, para o quê, assim? O que Deus mais te coloca? Qual o cenário que Deus mais te coloca para fazer? Cura. Gosto muito da área de libertação. São os dois, né? Cura e libertação. Eu tenho muita... Assim, Você sente, né? Aquela ligação. Eu trabalhei 10 anos com libertação, né? E libertação... É poderoso, eu amo. Só que o interessante é que não é só a libertação em si, é a consolidação depois da libertação. Sim, isso é muito importante. Porque a gente costuma só ali... Não é não. Limpa a casa, agarra aquela vida e leva ela contigo. Isso. E eu trabalhei 10 anos e, graças a Deus, algumas pessoas que foram libertas estão hoje aí sendo, né, levantada a obreira, a diácona, aí você vai olhando, você vai falando coisa linda. Então, a consolidação, ela é tão importante quanto a libertação. Elas caminham junto. Não é só libertar, tem que consolidar aquela vida. E eu sempre... Isso é meta de vida. Eu não deixo ninguém vir a mim. Eu conduzo todo mundo a Cristo. Sim. Para que ninguém dependa de mim. Para que não haja uma dependência espiritual, né? Para que eles sejam direcionados a Cristo. Você sempre tem que ter isso como meta. Direcionar a pessoa a Cristo. Ensinar ela o acesso. Sim. Louvado seja Deus. Para que o reino venha se expandir. Para que essas pessoas se tornem, né, aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Lu, quando as pessoas... Essa é uma pergunta minha, pessoal, tá? Sim. Quando eu te vejo ministrar, eu particularmente, eu fico, assim, impactada com a forma que Deus te usa. Né? Vamos dizer que eu viro para você hoje e falo, Lu, como que eu faço para ser usada como você? Qual o conselho que você daria para quem admira seu ministério, para quem te vê ministrar, para quem te vê pregar? O que você falaria, assim, para quem está te assistindo agora, assim, sobre vida ministerial, vida com Deus? O que você acha que seria um segredo seu da parte de Deus ou uma ferramenta que você usa para ficar firme, constante e sendo usada pelo Senhor? Dependência. Você tem que ser dependente por completo. Você precisa entender que o que Deus faz não é sobre você. É sobre Ele através de você. É você ter a consciência que você é uma ferramenta, mas quem manuseia a ferramenta é o Espírito Santo. Então, o que faz acontecer essa movimentação na minha vida é a dependência que é gerada, mais uma vez, a dependência, ela é gerada no lugar da oração. Amém. A oração, ela é a base. Porque a oração, ela te torna dependente, ela traz a revelação e você entende que não é nada sobre você. Para que isso também não venha te colocar num lugar que não é seu. Sim. Então, eu sempre me coloco no lugar da dependência. Eu só vou se o Espírito Santo fizer. Não tem como. E interessante que eu não tenho estudo, né? E eu acho que você não sabe disso, né? Como não? Eu não tenho a 6ª série concluída. Meu Deus! O meu sonho é terminar os estudos. O meu sonho é me formar em psicologia. Vai conseguir, em nome de Jesus. E o interessante é que é um testemunho, tá? Às vezes que eu fui à igreja evangélica sem estar convertida, por um convite, eu não conseguia entender as ministrações. Oh, meu Deus. Eu tinha um déficit de atenção muito grande. E eu não era cristã e eu falava assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer o que essa pessoa está fazendo, eu queria ser clara. Eu queria que todo mundo entendesse. Meu Deus. E aí,
eu não tinha estudo. Não, cara, olha, isso é absurdo. Porque Comecei- quem escuta, quem vê, quem assiste essa mulher ministrando, não acredita. Diante de Deus, É de verdade. quem vê Luciana Barros, né? Sim. Deus tem um mistério com esse povo dos Barros, né? Você é da família? não, mas na verdade o Barros vem do meu sogro, mas não tem nada a ver com a família, não. Então, assim, quem vê Luciana pregando, sério, eu sei que tem muitos pregadores que são excelentes, mas pra mim, você tá no mesmo padrão deles, Nossa, amiga, juro. Não. Pessoas estudadas, pessoas consolidadas, pessoas formadas. Ela, se você quiser saber, convide pra pregar. Pronto. Ó, Convide pra pregar, porque é uma pessoa que eu não tô falando, eu não sou de puxar sardinha, nada Sim. disso. Mas é porque a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E ela é uma pessoa que tem uma vida totalmente entregue ao ministério. Então, Isso, eu não também. tem como ter menos diante de uma Eu entrega abri total, mão, cara. eu abri mão de lojas, eu abri mão de trabalho, eu abri mão de tudo. E quando eu abri mão, foi uma loucura, né? Nossa, imagina, é uma louca, loucura, Uma fanática. loucura, a família, Nossa. marido. Vai E- viver de e quê? aquilo é uma loucura. E aí o meu marido começou a ser o provedor e eu parei de trabalhar com ele e eu entrei nesse lugar. Porque o que eu falava com Deus? Eu falava assim, Senhor, eu preciso entender da Bíblia. E é o Senhor meu professor. Meu Deus! Mas eu não queria entender para pregar. Eu queria entender Pra para saber. ouvir Deus Aham. falar comigo através da Bíblia. Então, eu orava ao Espírito Santo falando, se eu tenho algum TDAH, se eu tenho alguma falta de atenção, o Senhor é poderoso para mudar isso e me revelar os segredos que estão na sua escritura. E eu precisei abrir mão de tudo, eu precisei renunciar tudo para entrar neste lugar que é a dependência de Deus, Sim. mas foi um conflito muito grande dentro de casa, foi um conflito com o marido, mas graças a Deus bem resolvido hoje, tá tudo bem resolvido, tudo tranquilo, porque toda mudança ela é desconfortável. E tudo coopera para o bem. Sim. Para dar glória de E Deus. ali, eu sou apaixonada por conhecimento, então eu sempre fui ali lendo, apaixonada, leitura, mesmo sem ter o estudo. Sim. E eu... Não, se for lá em casa, é uma estante só de livro também. eu tenho muito material e eu sou louca para estudar, sou louca para fazer curso. Eu não concordo com uma pessoa que não se aperfeiçoou. Tem que se aperfeiçoar, Tem que buscar conhecimento. Só que, assim, mais um testemunho de uma pessoa improvável. Não sabe de explicar. Muito É bom. mais um testemunho, Muito porque bom. não tenho nem a 6ª série concluída. Meu Deus. Então, correlacionado ao nome do nosso podcast, que foi o nome que o Senhor me deu, que é o Sim. Pod Crente, por que do Pod Crente? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam pra mim, Bruna, crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Teve alguma coisa na sua jornada que falaram pra você que você não poderia fazer e depois o Espírito Santo veio e te corrigiu, te alinhou? Tipo, tem a questão de doutrina e de dogma, né? Sim. Teve algo que lançaram sobre você que gerou peso na tua vida? Não. Não. Eu não passei por essa estação de que lançaram, de que você não pode fazer, você não. Não. O que eu vivi foi aquilo, você não pode largar a obra, né? E realmente não podia mesmo. Mas se for acerca de usos e costumes, será que é roupa sobre isso? Acho que sim. É roupa, Tem academia, vários- essas coisas? Não, nunca foi colocado. Acredito que foi porque você se inclinou muito para o estudo e direto à voz de Deus, né? Então, eu assumi uma postura muito logo no início. Entendi. Eu fui muito determinada logo no início a deixar tudo. A deixar o short curto, a deixar a barriguinha de fora. Eu fui muito determinada. Então, eu comecei a me comportar como uma cristã no início da minha caminhada, que eu digo assim, até mesmo antes do batismo nas águas. Então, assim, eu não precisei passar por isso. Você buscou esse posicionamento de conversão, né? Busquei. Amiga, Busquei. e qual o conselho que você daria Para a juventude de hoje. para a juventude de hoje, para quem quer ser usado dessa forma,
né, encerrando, acredito eu, já estamos encerrando o nosso diálogo aqui, para que venha gerar destino para quem está nos ouvindo, qual seria o conselho que a palavra que você deixaria para eles? O lugar da oração, o quarto secreto é inegociável. O que é o quarto secreto, né, que eu falo? É as horas que você passa com Deus em oração. Minha amiga, quando eu entro naquele quarto, eu fecho a porta, eu falo para Deus, nada mais me importa. Passando da porta para fora. Porque é tão precioso o que a gente vive. E outra coisa, não é fogo cair do céu. Não. É a simplicidade do joelho. É entender que quando não tem palavras é a hora que Deus quer falar. Muito bom. É entender que muitas das vezes você vai ali para aquele quarto, até mesmo sem querer. A tua alma está tão turbulenta, tua alma está agitada, porque nem todos os dias você consegue orar com a mesma motivação. Sim. Então você tem que entender que a vida de oração é uma construção. Ainda que você não queira, vá. Uau. Ainda que você não saiba orar, comece. Ainda que você não queira estar neste lugar todo dia, você precisa ter essa disciplina. Porque não é sobre motivação. A motivação ela é muito instantânea. Ela vem e vai. É o que você precisa fazer para ter esse encontro com Deus. Então, qual é o conselho que eu dou para essa geração? Sair da internet, sim, sair do YouTube, sair das distrações, né? Sair de tudo aquilo que te distrai, consome a sua energia e você construir uma vida de oração. Começa 20 minutos, 15 minutos e faz daquilo ali uma rotina. Porque dos 15 vira meia hora, de meia hora vira uma hora, de uma hora vira 2, 3, 4. E aí quando você vê, você tá num lugar em Deus que você vai ver que realmente nada mais importa. Sim. Em meio às dores, em meio aos processos, você vai passar por tudo, mas você tem paz. Eu vou falar uma coisa. Paz em meio à guerra é surreal. 2026 não é pra qualquer um, não. É, verdade. Eu posso dizer pra vocês aqui, hoje, esse foi o ano que eu fui mais provada em muitas áreas da minha vida. E posso falar uma coisa pra você. Eu louvo a Deus por todas as batalhas, todas as guerras que Ele me permitiu passar em meio às dores, lágrimas, em meio às noites de monte. Eu louvo a Deus porque eu vejo Deus em tudo. Sim. Só que você só consegue ter esse discernimento quando você tem intimidade. Sim. Então, o conselho hoje para essa geração... Fica perdido. Você fica perdido. Porque começa a acontecer tudo ao mesmo tempo e você tem uma porque palavra. Você não dá prioridade para a voz. Tudo, eu acredito nisso, que tudo decorre de a quem você dá exclusividade. Sim. A quem você dá prioridade. Sim. Né? Quando a gente fica ouvindo muitas pessoas, as pessoas só têm opiniões e Deus tem direção. Deus dá direção. E eu tenho um testemunho para falar acerca disso. De novembro para dezembro de 2025, Deus me deu uma palavra sobre Josafá. Ixi, a oração que Josafá faz. Tá? Né? Segunda Crônicas 20. 20, verso 12. Uhum. Verso 12. Que ele vai falar. Ele percebe que ele não tem mais saída. Pronto. Deus. Ele vai dizer... Tô cercado. Que o que tá vindo contra ele é muito grande. Muito grande. Que não há força em nós. São 2 exércitos que estão indo pra cima dele. 3. Verdade. Não há força. Nós não sabemos o que fazer. Sim. Isso é muito profundo. Vírgula. Isso aqui mexeu com a minha estrutura. Deus me deu essa palavra no final de novembro para dezembro. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso é muito poderoso, porque parando para analisar, pensa, Josafá está de frente para a guerra. Tem gente vindo de frente, da esquerda, da direita. Qual é a opção que ele tem? Recuar. Só que Deus está falando comigo através dessa palavra de novo, porque em Deus você só recua, se for, para gerar impulso. Sim. E ele não recua, ele olha para cima. Porque qual é a estratégia do inimigo quando ele te ameaça? Fazer você voltar atrás. Roubar a tua visão.
Tirar a tua visão do céu e colocar a tua visão na guerra. Meu Deus, aleluia. E aí, quando você coloca a tua visão na guerra, você começa a temer. Porque a guerra é grande demais para aquilo que você tem. E a guerra tem barulho. Muito. A guerra tem barulho. Interessante que os inimigos vieram por uma rota que não era comum. Meu Deus. Eles vieram pelo deserto. Só que esse deserto tem uma história que Davi se abrigou. É um deserto que foi esconderijo de Davi. E os inimigos estão achando que está prevalecendo porque eles estão a 47 quilômetros de Josafá. Está bem pertinho. Tá pertinho. Porque quando Josafá é notificado do que está acontecendo, eles estão muito perto. E aí Josafá, o que ele faz? Ele vai temer. Só que isso mexeu com a minha estrutura. O medo não paralisou. Ele foi correu pro altar. Ele foi para oração. Aí Josafá... Ele pega a carta da ameaça e leva pro profeta. Convida o povo a orar. Todo mundo a jejuar. O segredo está em para quem você leva os teus problemas. Sim. Só que o interessante é que a oração de Josafá começa, se eu não me engano, são os 6 versículos, ele engrandecendo a Deus, falando da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, exaltando a Deus. Ele só fala dele nesse último versículo. Tremendo. Não há força, nós não sabemos o que fazer. Ou seja, eu sei quem o senhor é. Pegou? E também sei quem eu sou. Eu sei quem o Senhor é. E eu não tô lembrando ao Senhor. Nossa, por isso que eu tô falando do lugar da oração, juventude, geração. Aleluia. O que ele tá dizendo? Eu não tô lembrando. O Senhor não precisa ser lembrado de quem o Senhor é, porque o Senhor é. Meu Deus. Mas na oração, eu preciso lembrar de quem o Senhor é. Porque quando eu lembro de quem o Senhor é na oração... Gente, eu tô sentindo Deus numa proporção muito grande. Porque quando a oração me faz lembrar quem o Senhor é... Meu Deus. O inimigo não rouba a minha visão. Meu Deus, aleluia. Porque a intenção do inimigo é roubar a tua visão, fazer você olhar para baixo. Meu Deus. Porque é olhando pro céu. Olhando pro alto. É colocando os olhos nele que você vai ter a direção daquilo que você precisa. E aí aquela passagem começou. E eu fiquei ruminando ela, né? Mastigando, comendo, estudando. Quando foi em janeiro, eu comecei a viver um processo muito grande familiar. E qual foi a oração que eu fiz? A de Josafá. Meu Deus do céu, glória a Deus. Aleluia. Diante daquele leito, diante daquele cenário de morte, né? Eu coloquei essa oração em ação. E ali eu virei uma leoa. Uau. Né? Eu virei uma leoa. Porque você faz igual Davi, rejeita a rejeição, rejeita a dor, rejeita a ameaça e vambora. Porque, na verdade, nesse tempo, uma palavra para esse tempo é: não dá tempo de ter depressão. Não. O tempo tá correndo. Não. Então, o que nós precisamos fazer é entrar em ação e em oração. Sim. Pergunta, pra gente poder encerrar. Quando que tu lança teu livro? Ai, não sei. Tem muita coisa escrita já. Em nome de Jesus. Então, eu tenho muita coisa escrita, né? Porque Tem muito segredo nesse quarto que o povo precisa conhecer. Então, eu tenho um diário, né? Eu tenho vários diários, assim, que eu escrevo ao longo da minha vida. Eu acho que eu tenho acumulado ali, no mínimo, assim, no mínimo, por baixo, uns 20 cadernos. Eu também sou dessas, tá? Eu gosto muito de escrever. Eu vou te contar um segredo escrever. Que eu vou até compartilhar aqui com o público, que vai parar de ser segredo. Mas eu vou para, acho que 12 anos de ministério, né? Me converti de fato, de verdade, aos 23. E tem processos que a gente passa que a gente não pode contar. Porque se a gente contar, as pessoas não vão entender. Não. E vão nos criticar e tudo mais. Então, o que o Espírito Santo falou para mim, na época, quando eu comecei a passar todo o processo que gerou o meu testemunho? Escrever. Sim. E aí... É terapêutico, tá? Sim. E aí a neurociência vai dizer que isso é um caminho poderoso. Sim, até para depressão e ansiedade. Foi o Espírito Santo que falou para mim. Então, e eu nem era terapeuta ainda. E aí eu comecei a escrever. Ele já estava apontando o seu destino. Exato. Quando eu olho para trás... Amiga, teve um dia que eu fui parar pra ler um dos meus cadernos, que eu também tenho um monte de caderno, meu marido tá aqui de testemunha, que pra onde a gente vai, eu levo meus cadernos, levo minhas coisas. Porque eu sei que aquilo um dia vai ser usado. Eu carrego mochila, boto livro, boto tudo ali. E vou anotando, porque tem coisas que você não pode revelar. Não. Precisa ser documentado. E aí eu escrevi.
E aí eu creio também que em breve vai se tornar livro. Mas teve um dia, amiga, que eu parei pra ler o que eu vivi e eu chorei. Sim. Porque você fala, eu sobrevivi a isso. Sim. Eu venci essa estação. Sim. Né? Então eu queria que você nos desse um norte, cara. A gente precisa saber quando que isso vai ser então, escrito. Eu tenho muita vontade. Confesso que eu não comecei a buscar, né? Porque eu preciso me posicionar para isso, a buscar, mas eu tenho muita vontade, sim. Porque, de fato, a nossa mente, né? A nossa natureza adâmica, ela é terrível, né? A nossa carne, ela não se converte. Vou ser bem objetiva. Ela não se converte. Ela é muito tendenciosa a achar que você está estagnado. Uhum. E quando você tem esses diários terapêuticos, você vê o quanto você andou e o quanto você evoluiu. É verdade. Então você olha para sua trajetória e vê o quanto você andou. Então, porque a nossa carne é muito tendenciosa a dizer, não está acontecendo nada quando já aconteceu muita coisa. Sim. Né? Quando já aconteceu muita coisa. Então, eu tenho sim um sonho, assim como um sonho de fazer um podcast, eu louvo a Deus pela tua vida, eu quero honrar, né, a sua vida, a sensibilidade do Espírito Santo, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu te contei como foi que você chegou aqui? É admirável. Deus falou comigo. O teu chamado. Eu não verbalizei. E eu falei, Deus, eu preciso de uma confirmação. Sim. Quando o Ricardo falou comigo e com o Marcos na reunião, ele olhou pra minha cara na hora e falou, missionário Luciano. Eu falei, caraca, que poderoso isso. Forte. E assim, eu falo com o Senhor isso, porque esse podcast, ele não é meu. É do Ele Senhor. é apenas uma plataforma em que o Senhor vai usar para que o nome dele seja glorificado. Sim. E para que pessoas como você, vasos de profundidade, tenham voz. Sim. E que possam fortalecer outras pessoas que vão nos assistir pelo testemunho. Sim. Eu queria que você falasse do seu Instagram, né? A gente já tá encerrando. Ai, que pena, que pena, que pena. É bom demais, né? Luciana Barros Oficial, gente, me segue lá. Segue ela, gente. Eu tenho alguns vídeos de devocional. Eu sou muito discreta, né? Na minha vida, por incrível que pareça, eu sou bem discreta. E eu não posto muita coisa minha, eu tenho até que começar a movimentar, mas eu me creio segue. Que isso, esse convite é uma puxada para trás. Sim, pra você é uma flecha. Sim. Né? Uma puxada para trás para que... Não, e a gente, olha, vocês vão ver a gente muito juntas por aí. Luciana Barros Oficial, só seguir lá. Segue ela, Luciana Barros Oficial. Segue lá. Tem algum ponto, alguma coisa, tudo junto? Gente, eu tô até sem meu telefone aqui, mas diante de Deus, olha como é que é a minha mente. Vou achar aqui. Luciana Barros _ OFC. Olha aí, tem um monte de coisa, tá Luciana vendo? Barros _ OFC. Pronto, melhorou. Luciana Barros _ OFC, seguem ela, né? Sigam também, em breve a gente vai lançar todas as novidades do canal, tudo. Pode crer. Né? Mas foi maravilhoso. E eu queria que você deixa o like, compartilha e segue. Isso aí. Amiga, uma frase de encerramento que você gostaria para selar a sua vinda aqui no Pod Crente. Seja frutífero. Seja frutífera aonde Deus te plantar. Eu recebi essa palavra. Sério, senti a presença de Deus. Seja frutífera. Produza frutos. Porque fruto está relacionado ao que o Espírito Santo faz através de você. Então, aonde você chegar, seja frutífero. Seja um abraço, seja um sorriso, seja um aperto de mão, seja um ouvido, seja frutífero. Plante uma semente na vida de cada... Seja frutífero, plantando uma semente na vida de todas as pessoas que passarem pela sua vida. Uau! Que tremendo. Porque você, quando é cheio, você só transborda. Sim. Então, quem aparecer, não importa a condição, não importa a classe social, não importa. Seja frutífero. Entenda que, de repente, a pessoa só quer um abraço. Dê essa semente. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Dê essa semente. Porque o teu testemunho é o que gera impacto. E muitas das vezes não é aquilo que a gente fala. Mas é exatamente as nossas ações que vai determinar.
Teu testemunho gera impacto, né? Mas a tua semente gera fruto. Entende? Entendi. E seja frutífero aonde for. E seja frutífero sem esperar nada. Amém. Só entrega. Até porque não é responsabilidade nossa, né? O que o outro vai gerar. Nossa responsabilidade É só entregar. é só entregar. É só entregar. E eu louvo a Amém. Deus pela sua vida, Amém. louvo a Deus pela sua casa, pela sua trajetória. Admirável. Uma menina Muita gente- linda, não parece, cheia tá? de unção, ministra a palavra com muita Amém. autoridade, ousadia. E eu amo somar, eu amo ver mulheres ministrando. Eu sou assim, eu vibro muito. Sim. Eu vibro com o chamado de uma amiga, eu vibro com o chamado das pessoas, porque eu entendo que por onde eu passar eu preciso deixar uma semente. Eu preciso ser frutífera. E é uma semente que não é minha. É do Senhor. É gerada no Espírito. Então, seja frutífero. É um mundo onde está tão difícil a comunicação, um mundo onde está tudo tão líquido. Seja consistente. Amém. Glória a Deus. Gente, estamos caminhando para o encerramento e pegando, né, o gancho dessa palavra que a missionária Luciana liberou, eu quero te convidar a ser frutífero. Se você conhece uma mulher que está perto de você, se você tem um amigo, uma amiga, cara, libere uma mensagem, mande uma mensagem de fé. Tem tantas pessoas liberando tantas palavras negativas. Sim. Aproveita esse tempo que o Senhor te sentou para ouvir esse podcast, ou até mesmo que alguém te enviou esse link. Você nem sabe por que você veio parar aqui. Mas eu quero declarar que o Senhor está acrescentando ao teu espírito nesse momento. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a partir desse podcast aqui agora, você possa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus como nunca antes. E deixa aqui embaixo, segue o nosso canal, Missionária Bruna Ribeiro, segue o nosso canal. A gente vai estar compartilhando mais informações, mais palavras que edificam, testemunhos. E eu quero que você deixe aí o que após ouvir esse podcast, o que foi gerado no seu coração. Nos dê sua opinião, nos deixe seu comentário, nos siga e deixa também aqui embaixo quem você quer assistir no Pode Crente, isso tá? aí. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre ti, te deixem com paz no seu espírito, a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo episódio.